Como é que é, maltinha de balé? Mais um vídeo. Não tem nada a ver com os vídeos de gaming, é basicamente um tutorial. Já não faço um tutorial há anos e anos. Mas eu achei que era super importante falar sobre este Web UI. Ou seja, é um plugin que aproveita as capacidades do Chromium, que é um browser que está basicamente embebido dentro da engine, e eles aproveitam, ou seja, quem desenvolveu isto aproveitou o potencial desse browser para criar uma série de funcionalidades e permitir-nos a nós utilizar este browser como um browser de desenvolvimento de UI. Porquê que isto é bom? Vocês podem se perguntar, para que é que raio que eu quero fazer UI com HTML e CSS e JS, tendo em conta que vai dar bastante trabalho à mesma. Basicamente existem standards muito mais bem implementados no que toca à web. Logo por aí vocês têm grande vantagem, porque têm montes de exemplos, têm montes de bibliotecas gratuitas que não vos obriga propriamente a investirem em UI dentro das widgets. É possível configurar com mais facilidade a UI, ou seja, vocês através de um objeto JSON, que é super simples. Para quem não conhece do web, um objeto JSON é basicamente, começa duas chavetas e depois tem chave e valor. Para quem conhece o conceito de dicionários, é um pouco mais avançado que um dicionário, entre aspas. E através de um simples JSON vocês conseguem configurar a vossa UI toda, fazer pedidos da vossa UI, ou seja, vocês em vez de terem que ir ao C++ ou instalarem um plugin, vocês basicamente conseguem importar, por exemplo, o jQuery e fazer pedidos e devolver a informação através deste sistema. Vocês podem fazer, por exemplo, imaginem que vocês querem fazer um jogo com recurso ao Google Maps. Basicamente é só vocês verem no YouTube algum tutorial de como fazer em HTML, CSS e JS uma adaptação do Google Maps para uma custom map, e depois vocês fazem as implementações que vocês quiserem, conseguem meter a UI dentro do Google Maps que vocês querem. É tipo, isto é um mundo. Isto é simplesmente um mundo que esta pessoa vos deu para explorar. E primeiro que tudo, gostava que vocês fossem agradecer a esta pessoa, para ela continuar motivada, a esta pessoa, ele ou ela, não sei, tipo, quem for, para ainda continuar motivado a continuar a desenvolver este plugin, que já tem uma série de lançamentos. Se vocês forem ver aqui ao GitHub dele, ele já tem para a 5, para a versão 5, e já fez. E atenção, a versão 5 é simplesmente a melhor, porque é assim, vocês nas outras versões, ou seja, da 4.27, não estão a utilizar o GPU nativamente. Na versão 5.0 ele já meteu por default a funcionar com o GPU e vocês têm muito melhores performance graças a isso. Ou seja, depois vocês têm que andar a fazer uma pesquisa. Eu lembro-me de ler aqui algumas coisas neste post dele, que ele criou para dar a conhecer às pessoas que existe este plugin, que ele está a desenvolver este plugin. Existe aqui uma maneira de conseguir ativar o GPU, mas não está nativamente ativado, porque pelo que eu percebi nem tudo estava otimizado para utilizar o GPU, mas neste momento parece que sim, porque já vem por defeito. Ou seja, vocês têm de várias versões, mesmo que vocês já estejam a fazer o vosso jogo há bastante tempo, se tiverem a partir da versão 19 já podem começar a utilizar isto. É lógico que não vão ter tantas vantagens quanto a última versão, isso é quase óbvio, mas ainda assim continua a ser uma framework excelente, se vocês conseguirem trabalhar dentro das limitações da versão que vocês escolherem. Bem, sem mais delongas, pessoal, o que é que vocês têm que fazer para ativar este plugin? O JSON Assets e o HTTP Library, eu ainda não sei para que é que eles servem. Acredito que exista bastante utilidade para eles, mas pessoalmente não faço ideia. Eu sei que vocês precisam como base o JSON Library e vão precisar do Web UI. Eu pessoalmente não tenho a versão ou seja, a Unreal.5, porque tenho uma gráfica que até pode correr a Unreal Engine 5, mas não vai ser com uma performance satisfatória para desenvolvimento. Então eu fiz o download da versão 4.27, já experimentei fazer na 4.26, mas para vocês sacarem isto,
vocês vão aqui aos assets e é só sacarem aqui. Basicamente vocês têm que sacar então esse JSON Library. Pronto, então vão sacar então o JSON Library e vão sacar o Web UI. Pronto, uma vez que vocês acabem de fazer o download disto, basta abrir a JSON Library e abrirem a documentação. Isto já é uma documentação relativamente antiga, mas funciona basicamente igual para todas as versões deste plugin. Ora bem, vocês abrem a versão do motor que vocês querem instalar isto, ou seja, vocês podem ir desde a 4.19 a 5, ou seja, é só escolherem a versão que melhor vos convier. Depois, abrem Engine, Plugins, Messaging. Depois de abrirem estas pastas todas, vocês chegam aqui, criam uma nova, que se vai chamar JSON Library. Ok. Depois de a criarem, voltam ao vosso zip, abrem isto e espetam para aqui. Supostamente isto é o processo de instalar a JSON Library na Engine. Agora vamos passar ao próximo passo, que é abrir também a documentação da Web UI e instalar a Web UI aqui na Engine. Depois vocês têm aqui uns exemplos nesta pasta de example. Eu vou utilizar um dos ficheiros que está aqui presente para vos demonstrar algumas coisas. Mas primeiro que tudo, vamos então instalar isto no motor de jogo. Bem, isto vai ficar no runtime, ou seja, runtime. Depois pegam nisto, aqui na parte do runtime, copiam para aqui. Pronto, e já tem então o que é necessário para ter a Web UI a funcionar, tudo ativado, tudo certinho. Agora é chegada a grande parte de criarmos um projeto, que eu não tenho nenhum projeto na 4.27, e testar então a Web UI como eu vos tinha dito. Vamos lá ver isto. Vamos então fazer aqui o nosso projetozinho, Games, vou escolher um projeto vazio, que eu não preciso de nada. Vou criar então, ou seja, acho que isto está tudo direitinho, e vou só chamar isto. Vou só chamar isto de Web UI 27, porque eu estou a fazer nesta versão, já tinha feito uma na 26. E criar projeto. Ora bem, pessoal, uma vez que chegamos a este ponto, é chegada a altura de fazermos aqui uma coisa muito importante. Que todo o vosso conteúdo, ele vai parar aqui, ou seja, todo o vosso conteúdo HTML vai parar nesta pasta. Ok? É assim que o plugin está a funcionar e é assim que vocês vão introduzir o vosso conteúdo. É nesta pasta da Web UI, vou meter aqui a UI. Podem meter aqui ficheiros HTML, CSS, JS, ele vai papar tudo. Posso até vos dizer que é possível utilizar em React, Vue, Angular não tenho bem a certeza porque eu não sei muito bem como é que funciona, mas Vue e React vocês podem utilizar de certeza. Eu não sei se não é um bocado pesado demais ter uma framework dessas quando só vai servir para UI, não tenho bem a certeza, mas que é possível eu até podia-vos fazer a demonstração e quiçá até posso fazer, pode ser que faça uma demonstração no futuro de como é que vocês podem fazer o setup para meterem isto a funcionar com React e até conseguirem dar export com React. Outra coisa importante que vocês têm que saber, tipo, quando vocês estiverem a dar export, ou seja para Android, para Windows, seja para o que for, vocês têm que ter o cuidado de meter esta pasta de UI dentro do path para ele buscar estes ficheiros, porque a Unreal Engine ela está preparada para buscar aqueles tipos de ficheiros naquele tipo de pastas. Se vocês não definem a priori que ela deve vir buscar a esta pasta conteúdos para poder exportar para uma versão final, o motor simplesmente não o irá fazer, por isso tomem cuidado com isso. Ainda no zip que eu vos falei, vamos então apanhar aqui o sample no conteúdo HTML. É assim, este exemplo que eles me mandam para aqui, eu acho que isto já está um bocado desatualizado, porque eu testei utilizar a pasta HTML como tinha aqui dentro do conteúdo e isto na verdade não me correu lá muito bem. Por isso
sigam aquilo que eu estou a fazer, não sigam aquilo que está aqui especificado. Bem, então pegam na Sample UI e no... É assim, vocês podem não meter esta imagem, mas pronto, eu por exemplo eu não meti na minha primeira tentativa, mas isto vai-vos dar um erro na consola, depois quando vocês tiverem acesso a ela. E sim, é possível utilizar a consola do browser interno. É outra das features que ele deixou disponível para este plugin, que é tipo... Então, primeiro passo, vamos criar então uma blueprint de Actor, que vou-lhe chamar do web, e basicamente o que ele vai fazer? Ele vai carregar a widget que a gente vai criar. Sim, a base vai continuar sempre a ser widgets, porque é por lá que é carregado o browser da engine. Depois têm de criar uma widget blueprint, como é lógico, e vou-lhe chamar do web UI. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é deixar o Always on Compile, ou seja, sempre que isto compilar, grava logo, não tenho que me preocupar com esse tipo de coisas. Mas pronto, não obstante, o que é importante aqui saber? Primeiro, temos que ativar os plugins, que eu já me estava a esquecer. Primeiro, a JSON Library, como vocês podem ver, já está a aparecer disponível para eu poder ativá-la. Não vou dar já restart ao motor, porque eu agora quero... Sim, também comprei um plugin para poder fazer o... menos em HTML, mas vou-vos ser honesto, eu acho que este plugin é muito mais completo que este. Pura e simplesmente porque corrige muitos dos problemas que o browser nativo tem, e este plugin propriamente dito que é pago não corrige. Por isso o que eu vos aconselho é mesmo utilizar este plugin, e mais uma vez vão agradecer lá na thread pela pessoa ter feito este plugin, porque isto é simplesmente fantástico e é gratuito, que é tipo... dão enable e depois têm que fazer restart à engine para ele carregar estes plugins que nós queremos utilizar. Então, voltam à vossa widget e vamos começar então a configurar as coisas. E a vossa widget, no caso, vai ser muito simples, ou seja, basicamente só arrastar a componente daquele plugin, que será este web interface. Depois, se querem que ele ocupe o espaço todo, modifiquem as âncoras, metam 00 e pronto, ele agora vai ocupar o espaço do ecrã todo. E basicamente é isto que têm que fazer. Se vocês não quiserem este nome, façam Web UI, está feito. Pronto, e o que é que têm que saber daqui? Nós temos que fazer uma maneira de carregar o HTML que nós queremos. Temos que fazer uma maneira de carregar URLs que nós queiramos, ou seja, nós podemos querer ir buscar conteúdo a outros lugares, por assim dizer. Então vamos ter que criar aqui uma metodologia para conseguir agarrar todo o conteúdo que nós precisamos. Cria uma função para load URL. Agarram no vosso plugin, ou seja, o Web UI, que eu modifiquei o nome. E vamos então load URL. Arrastam para aqui para ele ficar como parâmetro desta função, ou seja, depois vocês só têm que chamar estas funções, basicamente. Esta função vai se chamar load data. Ou seja, e aqui temos que definir a rota do HTML. Lembrem-se, a rota do HTML ela começa naquela pasta de UI, ou seja, vocês só têm que definir a rota a partir daquela pasta de UI, que vai ser sempre a vossa rota relativa. Depois vamos fazer uma que é Load Handlers, que é basicamente para vocês trocarem informação com o browser e do browser para a engine, vocês têm que carregar estes handlers do plugin. Eu vou-vos já mostrar. Depois chamam o OnInterfaceEvent, vocês chamam aqui. Depois vão criar um evento. E depois aqui vão definir uma função que sirva como um match para aquilo que vai ser chamado, ou seja, vai ser chamado basicamente isto, ok? Isto foi autogerado, e o que é que acontece aqui? Isto aqui é o nome do evento, ou seja, imaginemos que vocês querem iniciar uma apresentação depois de carregarem num botão da UI.
aqui, por exemplo, on presentation press, ok? Vocês fazem o switch aqui, ok? E depois, por exemplo, editam aqui e metem on presentation press. E ele vai-vos assegurar esta funcionalidade. Depois, os dados são chamados aqui, ok? Estes são os dados que vocês vão ter que ler, por assim dizer. Pronto, mas eu não vou entrar muito em detalhe nisto, porque isto é convém fazer com um exemplo. Bem pessoal, agora é chegada a altura de carregar o browser dentro do motor, ou seja, de carregar esta widget dentro do motor. Como é que fazemos isto? É standard, para quem já conhece o motor de jogo. Abre aqui o blueprint, mete já no mapa, que é para, pronto, já está presente no mapa e é assim que ela é ativada. Depois, quando a sessão começar, a sessão de jogo começar, chego aqui, create widget, vou chamar a minha web, UI, get player controller, tenho que definir, eu normalmente costumo definir isto, ou seja, quem é que está a controlar a UI. Eu sei, acredito que haja pessoas que não definam isto, mas eu tenho que por norma fazer isso e eu tenho a certeza que isto evita muitos problemas. Depois vamos adicionar ao ecrã. Depois de adicionarmos ao ecrã, aqui é que começa a magia. Primeiro vamos carregar no nosso handler, ou seja, load handlers. Ok. A partir daqui, ele ao criar este evento vai conseguir assegurar com que a gente tenha o feedback do lado do browser, ou seja, sempre que houver uma comunicação do lado do browser ou nós em relação ao browser, conseguimos sempre comunicar diretamente. Mas bem, sem mais delongas, vamos carregar o nosso primeiro HTML, ou seja, load data. No load data vamos então carregar o sample.html, ok? E vamos lá ver o que é que vai acontecer, pessoal. Pronto. Em teoria já estamos preparados para mostrar então conteúdo que está naquele exemplo. Aquele exemplo tem basicamente dois botões, acredito que um counter para FPS, que é basicamente comunicações que eles já as tinham mostrado, ou seja, que eles estão a demonstrar naquele exemplo, mas eu não vou utilizar isso, porque eu quero só exemplos, entre aspas, práticos para vos mostrar como é que isto funciona. Bem, vamos avançar. Pessoal, acabei de me aperceber aqui de um problema. Não é load HTML, ou seja, isto basicamente é para vocês carregarem mesmo HTML, ou seja, meterem aqui, por exemplo, um exemplo básico, um parágrafo html.p. Ok, aqui foi um erro da minha parte, mas isto é só para vocês verem que o que vai aparecer aqui é só um texto no canto superior esquerdo a mostrar HTML. Isto aqui é para vocês carregarem puro e duro da HTML, ok? E para isso, para vocês fazerem isso, não é muito difícil. Vamos aqui testar. E como vocês podem ver, tem aqui ao canto então um HTML que está a ser carregado ali. Isto foi um erro da minha parte. Pronto, aqui vão apagar este load data, vou manter a função à mesma, mas vou chamar a função de outra maneira, ou seja, aqui vou voltar a ligar isto, porque pronto, fica aqui, não está a interromper e até é bom, vocês já veem para o que é que isto serve, mas vou fazer então o load file, ok, vou chamar o meu web UI, load file, pronto pessoal, e agora sim, agora está bem feito. Vamos voltar para aqui, vamos chamar o load file,
E agora vamos chamar o sample.html e ok. Agora em teoria vai carregar a UI que eu vos disse que tinha que carregar. Como vocês podem ver, já é possível ver aqui, isto aqui não foi criado com widgets, isto está criado dentro de um browser interno. E aquilo que eu acho mágico neste plugin, por exemplo, Ctrl+Shift+I, se vocês tiverem alguma gráfica da AMD, provavelmente os vossos drivers estão, não é os drivers, é o software dos drivers, está configurado para algumas hotkeys, vocês têm que remover essas hotkeys, como foi o meu caso, que eu tenho uma RX 580, e depois de vocês removerem essas hotkeys, focam, ou seja, clicam dentro da aplicação e fazem Ctrl+Shift+I. Pronto, e como vocês podem ver, temos aqui um inspetor do browser e vocês simplesmente podem fazer, por exemplo, var teste igual a 1 mais 2 ponto e vírgula, e depois fazem console.log teste, e como podem ver tem aqui o debugger do Chromium aqui disponível para vocês poderem testar a vossa UI e poderem carregar tudo direitinho. Bem pessoal, e isto é tudo muito bonito, mas qual é que é o problema de ter este setup assim? O problema de ter este setup assim é que vocês não vão conseguir ver as alterações que vocês estão a fazer ao vosso projeto. E para isso é que agora vou-vos mostrar outra coisa que eu acredito que não seja a ser mostrada em muito mais sítios. Que é basicamente uma forma de vocês estarem a editar a vossa UI dentro do gameplay. Ou seja, vocês fazem Alt F, abrem a PowerShell, têm de ter o Visual Studio Code instalado. Eu pessoalmente, para tudo o que é HTML, e tendo em conta que eu trabalho na área, tenho tendência a utilizar este editor de texto. Vocês, se conhecem outro editor de texto que tenha estas funcionalidades, também o podem fazer, mas o meu conselho, e para seguirem este tutorial, terão mesmo de utilizar o Visual Studio Code. Bem, para isso vou chamar aqui o Visual Studio Code, ele vai abrir esta pasta, eu vou dizer que confio nisto. Pronto, e como vocês podem ver, eu meti aqui também o debug que vinha dentro daquela pasta de exemplos. Vocês não precisam de seguir por isso. E basicamente vocês têm aqui o HTML que está a ser carregado, HTML e JS. Bem pessoal, imaginando que vocês não querem que o vosso JavaScript não seja executado aqui, vocês querem que ele seja executado noutro fecheiro para estar muito mais organizado, vocês chamam aqui script. By the way, eu tenho aqui alguns plugins instalados que eu não tenho a certeza quais deles é que me estão a dar estas funcionalidades de autocomplete, por isso convém que vocês investiguem um pouco antes de verem que eu estou a conseguir fazer isto com autocompletes e com algumas funcionalidades extra. Há um plugin que eu vou-vos dizer qual é, que esse vocês vão perceber logo para o que é que serve, e vou-vos dizer qual é, mas tudo o resto eu não vos vou conseguir demonstrar. Bem pessoal, então eu chamo aqui o meu script, eu gosto sempre de dar um enter, depois CRC, pronto. Vocês têm que ver que estão a trabalhar aqui, ou seja, todo o caminho relativo é através desta pasta, por isso eu posso chegar aqui, New Folder, e neste New Folder vou chamar JS, e depois para os vossos CSS vocês também podem chamar CSS. Vou criar um ficheiro novo e vou escrever sample.js, ok? E depois console.log teste. De seguida vou chamar ele aqui, ou seja, basicamente ponto barra, que é para dizer que estamos naquela pasta. Depois acedemos ao JS e do JS à pasta JS acedemos ao sample.js, ok? Pronto, como vocês podem ver, na consola vai ter que printar isto, ou por exemplo, sei lá, o meu nome, Marco
Marco Canoais. Canoais, ok. E como vocês podem ver, pronto, isto vai ter que dar print naquela consola que eu vos mostrei. Vou guardar isto, ok? E depois, outra magia, ou seja, vocês têm que... Vocês querem ir editando o vosso UI no gameplay. O que é que vocês precisam? Precisam do Live Server. Como vocês podem ver, eu já tenho instalado este plugin. Instalem este plugin, deem um reset ao Visual Studio Code e a partir do momento em que instalam este plugin é tão simples quanto isto. Vocês clicam aqui no Sample e vão fazer Open with Live Server. O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir esta tab aqui para vocês. Vocês não precisam de nada disto, ok? Isto aqui podem ignorar por completo. Mas copiam isto aqui, ok? Ou seja, copiam aqui o IP e o que ele queria a seguir na rota. Depois este hashtag aqui, eu acredito que isto não seja necessário pôr. Aqui vamos parar o nosso jogo, porque eu meti isto a correr. E em vez de meter load file, vou meter load URL. E agora está na altura de testarmos e verificarmos se realmente isto vai acontecer. Ou seja, se aquele console log realmente vai acontecer no JS. Bem, sem mais delongas. Bem, já está aqui a ser carregado o nosso HTML. Ctrl Shift I. E como vocês podem ver, o HTML, ou seja, o JS foi carregado. Ou seja, a partir de agora vocês podem fazer lógica da vossa UI ou mesmo lógica que influencia o vosso gameplay através daqueles JS. Próximo passo, carregar dinamicamente novo HTML. Como é que nós podemos fazer isso? Prontos, como é que nós podemos fazer isso? Como vocês podem ver, eu tenho aqui a UI carregada, com tudo direitinho, não é? E pronto, e nós sabemos que estamos a carregar pelo aquele URL que está a ser atribuído pelo aquele plugin que nós instalamos, que ele basicamente o que é que ele faz? Ele cria um container, ou seja, cria um container para ter um serviço interno no vosso computador por forma a prover aquele ficheiro dinamicamente, ou seja, cada vez que a gente faz alguma alteração, seja ao JS ou ao HTML ou ao CSS dentro daquela pasta, ele vai sempre a recarregar aquela página dinamicamente. E como nós estamos a trabalhar no browser, ele tem lá entre aspas, um elemento que está sempre a escutar por novas alterações daquele serviço. Bem, o que é que nós podemos fazer aqui de fácil só para eu vos mostrar? Por exemplo, eu posso chegar aqui, criar um parágrafo e dizer Hello, I'm Marco. Ok? E o que é que deve acontecer? Quando eu gravar aqui, ali terá que carregar dinamicamente. Se eu chegar aqui, vocês podem ver que eu não tive que alterar nada, basicamente não tive que alterar nada dentro da engine e o jogo estava sempre a correr e já está aqui a aparecer o HTML que eu criei. Por isso, como vocês podem ver, isto é super poderoso. E se vocês começarem a pensar bem, quem já viu qualquer coisa de React e de Vue, começa a perceber onde é que está aqui o poder disto e como é que pode utilizar isto para, por exemplo, ter aqui a UI a ser gerada por React, que, digo-vos uma coisa, se a perda de performance não for muito significativa, isto ainda é melhor, ok? Bem, vamos passar então para o próximo passo. Como é que eu faço para comunicar com, por exemplo, como é que eu faço para enviar informação do browser para o motor de jogo? Vamos lá ver. Bem, eu não sei se vocês podem ver aqui, mas no exemplo ele já tem aqui alguns exemplos de como mandar alguma informação para o motor de jogo, ok? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos agarrar neste ready, vamos agarrar neste jQuery function, não sei das quantas, vamos substituir por isto, prontos, e o que é que isto, para quem não percebe muito HTML, o que é que isto faz? Depois de todo o conteúdo ter sido carregado na página, ou seja, o conteúdo inicial, não aquilo que depois vai ser adicionado dinamicamente, depois de ter sido criado na página, ele vai executar esta função, ok?
nós podemos pegar, por exemplo, isto, e isto é basicamente uma função global, ou seja, o E4 é basicamente uma função global que vos permite comunicar com a engine, ok? Ele criou aqui uma interface e essa interface está a comunicar com a engine. Como é que vocês fazem? Por exemplo, se vocês se bem lembram, e eu aqui vou parar o jogo, porque eu vou ter que adicionar lógica aqui no lado do motor de jogo. Se vocês bem se lembram, eu tenho esta aqui, Present on Press. Eu vou copiar isto, vou meter aqui. E aqui vou dizer print. Vou meter aqui um append. Vou enviar. Primeiro vou criar aqui. Vou dar um barra não. Para vocês fazerem uma quebra de linha, então vocês é só apertarem Shift e Enter. E basicamente ele vai criar-vos aqui uma quebra de linha. Depois eu vou meter aqui. Data came from browser, e depois aqui eu vou simplesmente converter para string, ok? E vou colocar aqui. Vocês, para converterem para string, ele não vai funcionar diretamente, vocês têm que meter aqui to string e depois selecionam este aqui de baixo. Pronto, vamos meter aqui um tempo aceitável, vamos meter, por exemplo, 1000 segundos, não interessa. Vamos meter o motor a correr, mas primeiro eu quero enviar alguns dados. Vamos ver como é que eles enviam dados aqui. Depois abrem chavetas, ele fecha automaticamente para vocês. E, por exemplo, teste. E vamos meter, sei lá, 12, ok? E é suposto que estes dados cheguem ao outro lado. Quando eu vos disse o JSON, por exemplo, isto aqui é um JSON, é um objeto de JavaScript, ok? E isto pode ser aplicado a ficheiros sem lógica, ou seja, ficheiros que apenas guardam dados. Depois de guardarem tudo, deem um play, ok? Pronto, e está aqui, data came from browser. Pronto pessoal, eu vi aqui um erro e basicamente o que é? Não é toString, é stringify, que isto é basicamente a terminologia que se costuma utilizar em JS. Este era o erro que eu tinha cometido, mas como vocês podem ver, ele assim vai funcionar direito. Vou tirar isto, que eu utilizei isto para fazer este teste. Outra coisa, eu não sei se isto influencia, se não, mas metam as chaves como strings e não só o texto da chave. Vamos correr então o nosso coisa e como vocês podem ver, chegaram aqui os nossos dados. Agora, para fazermos o reverso, vamos tentar fazer o reverso. Vamos dar aqui um delayzito. Delay de, sei lá, vamos lhe dizer 3 segundos, ok? Vamos também criar aqui uma função nova, que é esse call.js, ok? Isto é basicamente para nós chamarmos alguma coisa do nosso JavaScript. Call. Ou seja, vão passar como parâmetro tanto a função quanto os dados que querem passar para ela. Bem, para passar dados então para o nosso JS, vamos voltar aqui, depois do delay de 3 segundos, e vou meter um bocadinho mais, só porque eu quero que vocês vejam que isto acontece dinamicamente. Ou seja, vamos então chamar aqui call.js. Call.js. Aqui, por exemplo, vou converter uma integer e vou dizer que isto vai com valor de 1004, ok? E vou chamar, por exemplo, teste.js, ok? Pronto. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu agora já posso meter isto a correr, ok? Isto basicamente até pode estar aqui, mas ainda não está carregado aquilo que nós queremos. Pronto. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos aqui, então, vamos chamar a UE, vamos chamar o prototype,
prototype. E no prototype vamos chamar o teste JS. Depois vamos dizer que é igual a uma função, ou seja, nós queremos que isto seja uma função. E vamos dizer que vai receber aqui data. Ok? E depois vamos fazer aqui um console log. Em vez de ser data, vamos meter aqui, por exemplo, teste game e depois vírgula data, ok? Isto basicamente vai mostrar na consola do browser aquilo que é chamado da engine, ok? Se eu clicar agora para salvar, ok? Esta UI foi recarregada, fizemos Ctrl Shift T, ok? Pronto, aqui houve um pequeno percalço meu, além de eu ter me enganado aqui a escrever, falta carregar aqui uns dados bastante importantes, não só para vocês poderem exportar, porque vocês sabem que o que acontece no export é a engine livra-se de tudo que é do motor de jogo e apenas manda para a frente tudo aquilo que é necessário para executar o jogo, ou seja, livra-se de todo o tooling, ou seja, todas as tools. E por isso uma coisa que nós temos que carregar é outro JS, e este código está um pouco adaptado àquilo que é visto na documentação, porque a documentação eu acredito tem ali alguns erros. Bem pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar isto, ok? E vou meter aqui UE, ok? Unreal Engine JS, vocês chegam aqui, carregam, criam o novo ficheiro, JS, ok? Assim como neste ficheiro, primeiro vamos ter que meter isto aqui a bombear. Uma vez que tenham criado isto, outra coisa que eu me estou a lembrar, isto tem que ser carregado, ou seja, isto aqui tem que ser carregado antes do nosso ficheiro, ou seja, antes da nossa lógica, ok? Pronto, eu vou passar para cima. Como é que eu passei para cima? Alt e andam com as setas para cima e para baixo. Este editor permite-vos pegarem pequenos blocos ou pegarem blocos de código e mover para baixo e para cima. Basta carregarem Alt e moverem com as setas. Pronto, qual é que era o meu outro erro? Basicamente aqui tem que estar interface também. Isto são coisas que eu aprendi há pouco tempo, pessoal, por isso tem que me dar um bocadinho de margem de erro, ok? Vai haver aqui alguns problemas, ok? Pronto, basicamente vocês carregam assim, ok? E como vocês podem ver, daqui a 5 segundos vai ser carregado aqui aquilo que nós fizemos na engine. Pronto pessoal, vocês agora se fizerem Ctrl Shift T, estão a ver? Chegou aqui os dados que nós enviámos aqui, ok? Pronto, isto é basicamente a comunicação, mas eu esqueci-me ainda de vos explicar outra coisa, que quando vocês exportam isto, vocês têm que carregar isto como eu vos tinha explicado há um bocado, ou seja, o que vocês têm que fazer, têm que pegar na documentação e copiar o código que lá está, ou seja, é um bloco de código que vocês vão perceber que é muito parecido com este. Qual é que é a diferença? É que eu aqui tive que fazer algumas alterações porque isto não estava a vir bem. Ok? Às vezes este object pode não estar a vir porque eu acredito que este object vem quando nós fazemos export disto, ok? Ou seja, vocês têm que encapsular o código que está aqui dentro deste if, ok? E depois de encapsularem este código que vai dentro deste if, e depois têm que encapsular aqui também, ok? Porque este objeto às vezes pode não estar a ser bem criado, ok? E para vocês garantirem que isto tudo está a funcionar direitinho, é só meterem, ou seja, basicamente este aqui estar encapsulado com este if e depois este código aqui estar encapsulado com este if. E em teoria vocês têm isto a funcionar direitinho, ok? Isto é muito importante para vocês poderem exportar o vosso jogo. Durante o desenvolvimento não é tanto, mas depois que o exportarem é muito importante. Até que vocês podem ver que eles deixaram aqui comentários que isto é para desktop e isto é para mobile, ok? Pronto pessoal, basicamente é isto, não há muito mais que se lhe diga. Vocês já puderam ver que é possível mudar dinamicamente a lógica da vossa UI enquanto têm o jogo a correr, o que é super espetacular. É possível utilizar frameworks web, que é ótimo,
Eu não tenho a certeza do hit que vai dar na performance do vosso jogo, porque já com o browser da maneira que está, tem alguns problemas de performance, vou já avisar. Por isso é que eu acho importante, mediante a versão que vocês peguem, investiguem primeiro como é que vocês conseguem ativar o Accelerated Paint, que é basicamente ter que mudar ali uma linha de C++. Ao mudarem isso, penso eu que é só recompilarem o plugin e instalarem como eu fiz a instalação. Eu não me aventurei para já a fazer isto, foi só uma experiência inicial, mas espero que vocês tenham conseguido compreender o potencial que isto tem e que, por exemplo, se vocês forem ao Unity para terem tal funcionalidade, têm que investir algum dinheiro. E aqui está simplesmente de graça, está oferecido, o que é fantástico. E isto abre-vos um mundo de possibilidades que é incrível. Bem pessoal, espero que tenham gostado e até uma próxima.